Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fazer pedidos. Parece algo simples, parece super corriqueiro, mas na prática muita gente tem uma dificuldade enorme na hora de fazer pedidos. Algumas pessoas simplesmente não conseguem pedir. Não conseguem pedir ajuda, ou que uma necessidade seja atendida, que um limite seja respeitado e normalmente acabam passando pela vida de forma muito sobrecarregada, enquanto outras acabam pedindo demais, pedindo em excesso, em demasia. E óbvio, isso também gera muito prejuízo. Acabam muitas vezes sobrecarregando os demais, não desenvolvendo as habilidades necessárias para lidar com as suas próprias questões. Então, se você já se sentiu perdido na hora de fazer pedidos, se sentindo inseguro, sem saber se aquele pedido era adequado ou não, se você deveria ir adiante ou não, quão firme você deveria ser ao fazer esse pedido, com certeza o vídeo de hoje pode te ajudar muito a não passar por isso novamente no futuro e, consequentemente, melhorar muito a sua qualidade de vida e das suas relações. Bom, pessoal, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre alguns fatores que podem interferir muito na nossa efetividade interpessoal, na forma como a gente se relaciona com as pessoas ao longo da nossa vida. E, claro, não saber fazer pedidos adequadamente, não saber pedir as coisas de uma forma ajustada ao que as situações pedem e demandam de nós, pode ser um desses fatores que vai interferir demais no atingimento dos nossos objetivos, na qualidade das nossas relações, que as nossas necessidades sejam supridas e etc. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre algumas coisas que a gente precisa considerar na hora de fazer pedidos. Como que eu meço a adequação dos meus pedidos? Como que eu sei que aquele pedido é adequado ou não e etc. Isso é uma coisa que com certeza eleva assim em 200% a nossa efetividade interpessoal. No início do vídeo eu falei um pouquinho sobre pessoas que pedem de menos, outras que pedem de mais, e o que acontece aí nessas relações, na vida dessas pessoas, que faz com que elas acabem muitas vezes não indo adiante na comunicação daquilo que elas precisam, ou comunicando em excesso, sobrecarregando as outras pessoas. Apesar de serem padrões distintos e aparentemente opostos, algumas pessoas pedem de mais, outras pedem de menos. No final das contas, o que está no cerne da questão aí, a dificuldade central é a mesma, que é a capacidade de avaliar a adequação dos seus pedidos. Então, tanto para que a gente se sinta seguro de ir adiante, de solicitar ajuda, de pedir que um limite seja respeitado, de pedir as coisas para as outras pessoas, quanto também para a gente conseguir segurar a nossa onda, entender o que é direito nosso ou não pedir, o que é direito nosso ou não exigir numa relação e num determinado contexto, para que a gente não sobrecarregue as outras pessoas ou não acabe ficando ali reconhecido como aquela pessoa que acaba sendo demandante demais, exigente demais. É importante que a gente saiba avaliar dentro de cada situação, de cada relação, de cada contexto específico, o quanto que um pedido é adequado ou não. Então, seja para quem tem dificuldade de segurar um pouco os pedidos, ser mais autônomo, tomar mais à frente das próprias questões, das próprias problemáticas de vida, ser mais resolutivo, quanto também para as pessoas que acabam sendo muito mais passivas nas relações, tendo muito medo de pedir as coisas, não conseguindo comunicar suas necessidades. A gente está falando muitas vezes dessa mesmíssima dificuldade, que é conseguir realmente olhar para aquele pedido, para aquela situação, para aquela relação e entender o quanto que é cabível ir adiante naquele momento na solicitação de ajuda, de um limite e por aí vai. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns critérios que a gente precisa ter em mente para saber fazer essa avaliação. Então, não existe uma receita de bolo que sirva para todas as situações da nossa vida. É uma resposta
adequadas, isso aqui é o pedido adequado, isso aqui é o pedido certo, é o pedido justo, apropriado, e eu vou usar ele em todas as situações da minha vida, em todas as minhas relações, em todos os contextos. Não, né? Não dá para ser assim, porque não é um copia e cola. A gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as situações e simplesmente sai reproduzindo aquele mesmo padrão para tudo. Então, o que a gente precisa é saber avaliar esses critérios que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, abram mão dessa ideia de uma receita de bolo e vamos pensar juntos aqui em cada situação, em cada contexto, para vocês aprenderem a fazer essa avaliação, certo? Então, a minha proposta no vídeo de hoje é que a gente possa fazer um exercício juntos aqui, que você comece já aí a pensar, enquanto você vai me ouvindo aqui, numa situação recente que você passou, que você sabe que você vai passar em breve, e que você ainda está meio inseguro, que você não sabe se deve pedir ou não, você não tem certeza se aquele pedido é adequado ou não, como você deve abordar, quão intenso e firme você precisa ser ao fazer esse pedido, ou até mesmo se basear em situações passadas, né? Situações frequentes, recorrentes na sua vida, em que você normalmente tem dificuldade de pedir, ou que as pessoas acabam não respondendo muito bem ao teu pedido. Comece aí pensando, formulando aí na sua cabeça uma situação de pedir alguma coisa para alguém. Então, pense num exemplo e você vai utilizar esse exemplo aqui durante o nosso vídeo, durante o exercício que a gente vai fazer, para no final você ter ali uma base, uma noção se aquele pedido é apropriado ou não, se você deveria ir adiante ou não e qual firme você deveria ser ao fazer esse pedido. E aí, de posse desse exemplo, dessa situação, você vai ver que eu vou te apresentar aqui 10 critérios que você precisa levar em consideração nessa situação para mensurar o seu pedido e a adequação dele. Então, vai funcionar da seguinte forma: conforme eu for falando e apresentando para você cada um desses critérios que você precisa avaliar, eu vou te fazer algumas perguntas para tentar te orientar e te guiar aí nesse processo, uma descoberta guiada, né, da adequação desse pedido. E todas as vezes que a sua resposta para as perguntas que eu vou fazer aqui for sim, ou seja, for uma resposta afirmativa para as perguntas que eu vou fazer, você vai somar um ponto. Então, lembra que eu falei que a gente vai ter aqui 10 critérios. Então, ao todo, você pode ter uma pontuação que pode variar de 0 até 10 pontos. E aí você vai somando seus pontinhos aí em cada um desses critérios para no final desse vídeo eu te dizer o que você vai fazer com essa pontuação. Então não perde ela, anota aí se precisar para você não esquecer. Se vocês repararem, esses critérios que eu vou falar aqui hoje, eles são os mesmos que eu utilizei em um outro vídeo mais antigo aqui do canal, onde eu falo sobre como dizer não, quão firme você precisa ser ao dizer não. Aqui a gente só vai inverter um pouco a lógica dessas perguntas, mas fica aí a dica, se você também tem dificuldade na hora de dizer não, esse outro vídeo também pode te ajudar, depois você pode ir lá dar uma olhada, ok? Então, começando aqui o nosso exercício, o primeiríssimo critério que a gente vai avaliar na hora de fazer um pedido, na hora de pedir alguma coisa para alguém, é a capacidade dessa pessoa de atender o nosso pedido. Então, essa pessoa, para quem você pretende pedir isso, ela tem capacidade de te fornecer isso que você quer, isso que você está pedindo. Essa pessoa tem as condições necessárias para atender e dizer sim ao seu pedido. Então, se sim, se essa pessoa tem o que você precisa, se ela é capaz de te dar o que você quer no momento de dizer sim para o seu pedido, então já soma um primeiro ponto aí. Isso provavelmente já é um indício de que você pode ir adiante em relação a esse pedido. Segundo ponto que a gente precisa avaliar na hora de medir a adequação desse pedido. Nessa situação que você pensou, quais são as suas prioridades? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que quando a gente está falando de relacionamento interpessoal, a gente está sempre fazendo uma espécie de malabares, tentando equilibrar 3 grandes coisas aí, que são os nossos objetivos, a nossa relação com o outro em si e o nosso autorrespeito.
Então, essas três coisas, elas precisam ser equilibradas para que a gente tenha relacionamentos saudáveis e efetivos. Então, haverão situações em que o meu autorrespeito vai vir em primeiro lugar. E aí, o objetivo, a relação com o outro e etc., vai ficar em segundo, em terceiro, nessa hierarquia. Por quê? Porque naquela situação, a prioridade máxima para mim é estabelecer o meu autorrespeito, que se eu não fizer aquilo, se eu não for adiante naquela decisão e por aí vai, o meu autorrespeito vai estar em risco, eu vou estar contrariando os meus valores, algo que é muito importante para mim e por aí vai. É essa hierarquia que a gente vai pensar aqui nesse critério. Em primeiro lugar, as minhas metas, o meu objetivo nessa situação é muito importante. Então, o que eu viso atingir através desse pedido que eu pretendo fazer para essa pessoa é um objetivo, é uma meta muito importante? Se sim, soma um ponto aí, tá? Isso pesa a favor de eu ir adiante nesse pedido. Uma segunda coisa que também tende a fazer a gente somar um ponto aqui nesse critério é se, por exemplo, o nosso autorrespeito, como eu falei, estiver em risco. Então, não pedir isso. Então, por exemplo, não pedir, olha, eu preciso que tu respeite esse limite aqui que eu tô te apresentando, por exemplo. Pedir alguma coisa que, de alguma forma, se eu não for adiante, se eu não comunicar, se eu não disser para o outro e não buscar ser atendido, vai colocar o meu autorrespeito em risco? Se sim, eu preciso somar mais um ponto aqui nesse critério, percebe? Então, também é uma prioridade muito importante. O meu relacionamento está estável com essa pessoa? Se sim, eu vou somar esse ponto também, porque provavelmente, se o relacionamento está estável, ele consegue acomodar esse pedido que eu vou fazer. Agora, se, por exemplo, a minha meta, o meu objetivo não é tão importante assim, não é uma coisa tão necessária, aí talvez não caiba eu ir adiante nesse pedido. Se não é uma situação que de forma alguma fere o meu autorrespeito ou as minhas necessidades emocionais, as minhas prioridades, etc., não coloca o meu autorrespeito em risco, talvez eu não precise ser tão intenso assim na hora de fazer esse pedido. Se a minha relação com essa pessoa tá meio estremecida, tá meio instável, talvez eu também precise segurar um pouco a intensidade desse pedido. Então, se essas prioridades que a gente falou aqui, o objetivo é muito importante, ou o teu autorrespeito está em risco, ou a relação está suficientemente estável para acomodar esse pedido e etc., então, some um ponto aí. Agora, se não for tão importante assim, se o teu autorrespeito não vai ficar em risco, e principalmente se a relação com essa pessoa tá estremecida, tá instável, então não some ponto nenhum, não vá adiante com tanta sede ao pote assim na hora de fazer esse pedido, ok? Então, se você disse sim aí para os teus objetivos serem muito importantes, ou o teu autorrespeito estar em risco e o relacionamento estar estável, então pode somar mais um pontinho aí antes da gente ir para o próximo critério. Terceiro fator que a gente vai levar em consideração aqui é a sua autonomia. Então, no geral, o quanto que você é uma pessoa autônoma na hora de resolver os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, as suas próprias questões. Isso também vai pesar na hora de você medir a adequação do seu pedido. Então, normalmente, você é uma pessoa resolutiva, você é uma pessoa que vai adiante e resolve as suas próprias questões a maior parte do tempo, você se mostra uma pessoa efetiva na resolução dos seus próprios problemas para as outras pessoas, nas relações onde você está. Se sim, então você tem aí uma gordurinha para queimar, vamos dizer assim, umas fichas que você pode gastar e, de repente, ir adiante nesse pedido. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que normalmente acaba parecendo mais frágil, mais indefeso, mais vulnerável a maior parte do tempo, pedindo ajuda demais, solicitando, demandando demais das outras pessoas e sendo pouco resolutivo e autônomo em resolver as suas próprias questões, aí talvez a gente precise diminuir um pouco a intensidade desse pedido. Então, aqui o que eu quero que você avalie é a sua autonomia. No geral, você é uma pessoa que faz as coisas por si mesmo, que evita parecer vulnerável quando não está,
Então, se a sua resposta aqui for sim, for positiva, então soma mais um ponto aí na sua contagem. Um quarto fator que a gente vai avaliar aqui são os seus direitos nessa situação. Então, esse pedido que você está pretendendo fazer, dentro desse exemplo, dessa situação que você pensou lá no início, é um direito seu pedir isso a essa pessoa. Essa pessoa para quem você pretende fazer esse pedido, ela é obrigada por lei ou por um código moral, por um código ético, a te dar, a te fornecer isso que você está pedindo? Se sim, então some mais um ponto aí na sua contagem. Então, isso aqui, gente, se aplica, por exemplo, em uma situação de trabalho, é um direito meu, trabalhista, por exemplo, tirar férias. As minhas férias estão vencidas, já passou do prazo, eu preciso tirar essas férias agora. Então, é um direito meu pedir isso e um dever do meu empregador, por exemplo, me fornecer essas férias, porque é um direito meu. Então, dentro de um código moral, ético também, às vezes isso se aplica. Então, vamos pensar uma situação onde, por exemplo, você tem ali uma relação conjugal e você está ali num relacionamento monogâmico. Se você está num relacionamento monogâmico, normalmente isso preconiza a questão da fidelidade. Então, nós temos um acordo que é a monogamia dentro desse relacionamento. Então, por exemplo, pedir, exigir, né, e esperar uma conduta que eu considero e que dentro desse código ético ali que nós temos, do tipo de relacionamento que estabelecemos, é apropriado esperar, por exemplo, determinados comportamentos que são compatíveis com a fidelidade, por exemplo. Então, dentro de um código ético, se eu percebo ali que os meus colegas de trabalho, de faculdade, né, de pós-graduação e etc., de alguma forma estão me prejudicando, de alguma forma falando mal do meu trabalho, daquilo que eu faço, ou eu estou sendo moralmente assediado no meu trabalho, ou no cenário acadêmico e etc., é um direito meu, por exemplo, ir adiante para a reitoria da faculdade ou o RH do meu trabalho ou a minha chefia e etc, relatar essa situação e pedir um posicionamento. Tenho um filho e o meu filho está sofrendo bullying na escola, por exemplo, está passando por situações ali vexatórias ou constrangedoras de alguma maneira que refletem um conteúdo mais violento. É um direito meu, enquanto genitor, enquanto responsável, enquanto pai, enquanto mãe, avó, tio, seja quem for o cuidador dessa criança, de exigir um posicionamento claro dessa escola. Então, claro, né, gente, quando eu digo aqui exigir de uma forma adequada. Tô usando chegar lá gritando, batendo porta, não é isso. Mas tá dentro dos meus direitos solicitar que alguma coisa seja feita ali e que um posicionamento, um retorno, um feedback me seja dado dessa escola, dessa instituição, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos que mostram essa questão dos direitos que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer um pedido. Então, tente responder essa pergunta aí para você mesmo. É um direito seu, isso que você está pretendendo pedir, essa pessoa ela é obrigada por lei ou por um código moral, ético, a te fornecer isso, a te dar isso que você está pedindo? Se sim, some mais um ponto aí nessa contagem. Se não, não soma ponto nenhum e vamos para o próximo item. O quinto item que a gente vai avaliar aqui é a autoridade. Existe uma relação de autoridade entre você e essa pessoa a quem você pretende pedir isso. Então, no geral, você é a pessoa responsável por direcionar o que o outro deve fazer. Então, essa pessoa para quem você pretende pedir isso, você está numa posição hierárquica ou de autoridade sobre ela, em relação a ela, porque se sim, provavelmente você é a pessoa responsável por direcionar esse outro, por dizer o que ele deve ou não fazer. Então, por exemplo, você ocupa um cargo hierárquico aí na sua empresa, no local onde você trabalha, e você tem algumas pessoas que são, entre aspas, subordinadas a você. E essas pessoas são orientadas no seu trabalho, no que elas fazem, nas suas atividades. É você quem acaba traçando essas diretrizes. Então, se, por exemplo, você vai pedir alguma coisa para aquela pessoa que é subordinada a você, preciso que você me entregue tal coisa até um prazo X, ou eu preciso que você chegue no horário, ou eu preciso que
que você cumpra melhor os regulamentos da empresa porque eles não estão sendo respeitados. Uma relação de autoridade que é cabível, que comporta esse pedido, concorda? Você é o responsável por direcionar aquelas pessoas sobre o que elas precisam fazer. Agora, vamos inverter a situação. Se você é a pessoa subordinada nessa relação hierárquica, se você tem ali um chefe, um supervisor, um coordenador, enfim, alguém acima de você, é função sua dizer o que aquela pessoa precisa fazer? Não. Então, se você vai, por exemplo, pedir alguma coisa para alguém que está numa posição hierárquica acima de você, onde você não é responsável por direcionar aquela pessoa, dizer o que ela tem ou não que fazer, é óbvio que a gente vai ir com menos seja o pote também. Vai precisar tomar um pouco mais de cuidado, não ser tão incisivo nesse pedido. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa avaliar aqui, se existe uma relação de autoridade. Vamos trazer isso para um contexto mais pessoal. Então, você tem, por exemplo, um filho, uma criança pequena ou um adolescente, enfim. Em tese, entende-se que existe ali uma relação de autoridade. Você é uma autoridade em relação ao seu filho. Você é responsável por direcioná-lo em relação ao que ele pode ou não fazer, ao que é seguro ou não dele fazer, assistir, consumir de conteúdos, por exemplo. Você é responsável por dizer que ele precisa ir para a escola, que ele precisa tomar banho, a hora que ele precisa se alimentar e por aí vai. Entende-se que algumas coisas ali naquela relação é cabível que você peça, que você vá adiante, que você exerça de alguma forma um papel um pouco mais incisivo, um pouco mais firme na hora de fazer esses pedidos, porque está dentro do que essa relação preconiza. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de uma relação conjugal, você tem aí uma parceria, seja um namoro ou um casamento e etc., talvez isso já não se aplique tanto. Tu não é responsável por dizer para tua parceria o que ele deve ou ela deve ou não fazer. Assim como essa pessoa também não é responsável por te dizer, olha, faça isso, faça aquilo, é isso que tu deve ou não fazer. Então, isso é importante a gente também avaliar aqui. Às vezes a gente fala com as pessoas, né? E relação conjugal é um bom exemplo disso, porque tem muito disso. Às vezes a gente fala com as nossas parcerias, por exemplo, como se a gente fosse uma autoridade naquela relação, como se aquelas pessoas, de alguma forma, a gente pudesse subjugá-las ao nosso querer, às nossas vontades, quando às vezes ali não existe uma relação de autoridade para isso. Eu digo para essa pessoa o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, do jeito que eu quero que ela faça, mas eu não sou responsável por direcionar essa pessoa. Existe ali um outro adulto nessa relação e é dessa forma que a gente precisa se tratar, porque ali não existe uma relação de autoridade. E às vezes se a gente vai com esse autoritarismo que não é próprio da relação, não é cabível para essa relação e para esse contexto, isso obviamente prejudica a nossa efetividade interpessoal. Então, esses são alguns exemplos de situações e contextos onde a gente precisa avaliar essa questão da autoridade. Então, responda aí nessa situação que você pensou, nesse exemplo que você separou no início do nosso exercício, se existe essa relação de autoridade e se você é responsável por direcionar essa pessoa e dizer o que ela tem ou não que fazer. Se a sua resposta for sim, se você de fato for a pessoa responsável por direcionar esse outro, por dizer o que ele deve fazer, então some aí um ponto a mais na tua contagem, porque provavelmente isso quer dizer que você pode ser um pouco mais firme em relação a esse pedido. Agora, se a tua resposta aqui for não, tu não é responsável por dizer o que essa pessoa tem que fazer, então não some nenhum ponto aqui e vamos para o próximo critério. O sexto critério que a gente vai avaliar é o relacionamento que nós temos com essa pessoa para quem a gente pretende fazer um pedido. Então, aqui a gente está visando entender se o meu pedido é apropriado para esse relacionamento, para o tipo de relacionamento que eu tenho com essa pessoa. O relacionamento atual que eu tenho com essa pessoa comporta esse pedido. Se sim, a gente vai somar mais um ponto aí. Deixa eu dar alguns exemplos para clarificar isso antes. Então, por exemplo, você tinha uma grande amiga, um grande amigo.
vocês compartilhavam tudo na vida de vocês eram muito presentes na vida um do outro e vocês pediam coisas suficientes para a intimidade que essa relação tinha. Vocês tinham intimidade para pedir determinadas coisas. Agora, vamos supor que nos últimos anos, nos últimos meses, vocês se afastaram, vocês já não estão tão próximos assim, a vida mudou, o contexto mudou, acabaram mudando de cidade, mudando um pouco a relação, as prioridades, o tempo e etc. E vocês não estão mais tão próximos assim quanto vocês eram antes. E aí, se o teu carro quebrar, tu vai pedir um carro emprestado para esse teu amigo? Bom, talvez para o relacionamento atual que tu tem com ele, não seja tão cabível assim. Lá atrás, talvez fosse. Para o relacionamento atual, talvez não mais. Eu vou ligar para minha amiga e vou dizer: amiga, por favor, me empresta uma roupa para eu ir para uma festa, para um casamento, um sapato, seja lá o que for. Se lá atrás, na adolescência e etc, a gente era muito íntimo, a gente estava sempre na casa uma da outra, a gente trocava roupa o tempo inteiro e etc, beleza. Para hoje, tipo de relacionamento que a gente tem e considerando que a gente está meio afastada, bom, talvez não seja muito apropriado. Esse é um bom exemplo. Mas vamos um pouquinho adiante. Você está conhecendo uma pessoa. Você está saindo com uma pessoa recentemente, vocês se conheceram por um aplicativo ou através de amigos em comum e por aí vai. E vocês estão saindo, sei lá, umas 3 semanas, um mês e pouco. E aí, de repente, você fica muito bravo que você descobre que essa pessoa vai viajar. E aí você diz, não, por que você vai viajar? Com quem você vai? Para onde você vai? Quanto tempo você volta? Me manda mensagem todo dia, quero saber o que você está fazendo, deixando de fazer. Será que isso é apropriado para esse relacionamento tão inicial, tão incipiente, que ainda não tem nada, né, muito estabelecido? Provavelmente não. Começar a pedir, por exemplo, dinheiro emprestado para essa pessoa ou que ela me ajude a consertar coisas na minha casa, ter expectativas muito acima. Eu não vou nem dar exemplos tão caricatos, tá, gente? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas ansiosas porque essa pessoa não fala nada, não se abre mais a fundo, querendo que a pessoa abra ali traumas de infância, o que essa pessoa passou, fale tudo sobre a família dela, sobre a trajetória de vida dela, etc. Coisas muito profundas que talvez aquela pessoa ainda não se sinta à vontade para falar e nem seja apropriado para o nosso relacionamento atual exigir tantas informações, entende? Algumas pessoas se sentem mais confortáveis para se abrir com mais facilidade, outras nem tanto. A gente também precisa saber respeitar isso. Esse é o tipo de coisa que a gente está tentando avaliar aqui nesse critério. Trazendo para uma situação profissional, por exemplo, acabou de mudar a minha chefia no trabalho. Eu tinha um antigo líder e agora é um outro líder. Mudou, a empresa está, sei lá, passando por uma reformulação, estão mudando várias coisas aqui, etc. Será que é um bom momento para eu pedir, por exemplo, uma licença não remunerada, né, que seja, ou um tempo off, né, um tempo fora e tudo mais? Bom, talvez eu ainda não tenha tanta intimidade com essa pessoa assim, ou ela não conheça tão bem o meu trabalho ainda, as coisas estão meio instáveis, eu não sei o que exatamente eu posso ou não esperar do relacionamento com essa pessoa ainda. Então, será que esse pedido vai ser apropriado para o nosso relacionamento atual? O meu antigo líder, a minha antiga líder, de repente, eu já tivesse uma robustez de relacionamento a ponto de nós não vai, tira uns dias, etc. Eu sei que tu é um excelente funcionário, tu sempre esteve aqui quando eu precisei e confio em ti. Sei que tu pode estar de casa, pode estar viajando, pode estar fazendo qualquer outra coisa, que se você disse que você vai fazer, né? E tudo bem. Mas para esse líder atual, talvez isso não seja tão legal assim. Então, esses são alguns exemplos de situações onde a gente precisa se perguntar se esse pedido que eu quero fazer agora, ele é apropriado para o meu relacionamento atual com essa pessoa. Então, se a tua resposta aqui for sim, sim, o meu pedido é apropriado para o relacionamento que eu tenho hoje com essa pessoa, para o relacionamento que a gente tem atualmente, então some mais um ponto aí na tua contagem, aí que a gente já vai daqui a pouco dizer o que você vai fazer com essa contagem. Agora, se não, se esse pedido não é apropriado para o relacionamento atual que vocês têm, então não soma ponto nenhum. Sétimo fator que a gente vai levar em consideração aqui são as nossas metas de curto e longo prazo. Então, você vai pensar aqui que muitas vezes a gente deixa de fazer um pedido porque a gente quer
evitar um desconforto momentâneo, um desconforto mais imediato. Então, se eu pedir isso, se eu comunicar isso, se eu for adiante nesse pedido, eu acho que essa pessoa vai ficar chateada comigo, ou que ela vai ficar com raiva, que ela não vai gostar, que ela vai ficar chateada, e aí eu prefiro não pedir. Mas muitas vezes não pedir isso agora pode me criar um problema lá na frente, pode me criar um problema no futuro. Então, essa é a avaliação que você precisa fazer aqui. Olhando para as suas metas de curto e longo prazo, o que pesa mais aqui? Não fazer esse pedido agora vai te prejudicar no futuro, vai manter uma paz e uma tranquilidade momentâneas, mas vai te gerar problemas e desconfortos no longo prazo. Se sim, então soma mais um ponto aí, porque provavelmente isso é um indício de que você deveria sim ir adiante nesse pedido. Então, por exemplo, eu comecei a me relacionar com uma pessoa, eu tô, sei lá, namorando com uma pessoa já há algum tempo, ou a gente acabou de morar juntos, e eu percebi que essa pessoa tá tendo uns comportamentos meio inapropriados, um tanto quanto excessivos, de controle, querer controlar o que eu visto, o que eu vejo, com quem eu falo, onde eu vou, que horas eu vou, e etc. E eu acho que isso tá excessivo, não tá apropriado para o relacionamento. Mas às vezes eu acho fofinho, às vezes eu acho meio, ver aquela pessoa meio enciumadinha, ou ver aquela pessoa, né, de alguma forma sentindo a minha falta. Eu acho que aquilo pode ser uma demonstração de cuidado, de afeto, de alguma forma aquilo também me agrada um pouco, ou então eu acho que se eu for falar, ou todas as vezes que eu tentei falar sobre isso, que eu tentei estabelecer um limite, essa pessoa não gostou muito, a gente brigou, a gente acabou gerando um estresse, um certo conflito, ficou uma sensação assim meio ruim. Então eu acabo evitando esse assunto, não falo sobre isso, não comunico esse limite e vou deixando rolar, vou empurrando com a barriga, como a gente diz. E aí, gente, qual que é o problema disso? No futuro, será que eu vou achar tão bonitinho assim? No futuro, será que eu vou continuar achando meio meigo, meio fofinho, essa pessoa meio enciumada? Quando o comportamento dessa pessoa de controle começar a se tornar mais e mais excessivo, ficar mais e mais agressivo na fala, mais hostil e etc., será que eu ainda vou achar legal? Será que eu ainda vou achar ok? Será que eu não vou me arrepender de não ter estabelecido limites antes, ter comunicado esses limites com clareza lá atrás e de repente cortado ali um comportamento disfuncional que não precisava seguir adiante? Então, essas são as coisas que a gente precisa avaliar, por exemplo, as nossas metas de longo e curto prazo. Então, vale a pena, de repente, enfrentar, sim, um desconfortozinho inicial, entrar ali numa conversa um pouco mais desconfortável, para estabelecer aquele limite agora e ter um relacionamento mais tranquilo no longo prazo? Provavelmente sim. Provavelmente compensa o resultado mais desastroso, mais desconfortável, mais disfuncional que eu vou ter lá na frente se eu não fizer isso agora, percebe? Um outro exemplo muito bom é a questão de trabalho. Às vezes eu percebo as pessoas assim muito inseguras de estabelecer esses limites, por exemplo, nas relações com uma chefia e tudo mais. Então, eu tô querendo muito uma promoção, me prometeram que eu vou ser promovido e tudo mais, que eu vou ter um aumento de salário, então eu não posso estabelecer limite nenhum, eu não posso pedir nada, eu não posso recusar nada, eu preciso dizer sim e amém para tudo. E às vezes isso vai gerar um problema no longo prazo. Então, muitas vezes o mercado também, né, gente, ele sabe reconhecer um profissional que também se valoriza, que valoriza o seu tempo, que valoriza os seus recursos e que sabe o valor do seu trabalho. Então, isso também é importante para tua imagem profissional. Então, por exemplo, se as pessoas sempre me avisam as coisas em cima da hora, olha, fulana, amanhã eu vou precisar que tu chegue mais cedo, né? Ou então, chegou uma mensagem para mim 11 horas da noite dizendo que no dia seguinte eu vou ter que, sei lá, abrir a loja, abrir a empresa e por aí vai. As coisas não são avisadas com o mínimo de tempo que eu consigo manejar. Em cima da hora me avisam uma coisa que eu tinha, sei lá, um jantar com a minha esposa, com meu marido, com o meu filho, né? Ou eu precisava assistir uma apresentação do meu filho na escola, ou eu tinha que levar o meu filho numa consulta médica e etc. E isso já estava ajustado, já estava combinado, estava fora do meu horário de trabalho, mas de repente tudo muda
e eu tenho que abrir mão de tudo, largar tudo, todos os meus planos para ir lá atender aquele pedido, aquela demanda da empresa. É claro que a gente sabe, gente, que tem pessoas que estão em posição de liderança, né, e tudo mais, e que dizem, eu já tive pacientes, inclusive, que diziam isso, não, Bia, eu sou pago para isso, né, para ser essa pessoa e etc, porque o nível de responsabilidade daquele cargo, aquela pessoa já foi contratada para isso, mas normalmente isso já está bem amparado por um excelente salário, por excelentes condições de trabalho, estrutura e etc. Então, claro que a gente sabe que existem essas exceções, pessoas que têm realmente uma responsabilidade de cargos muito altos, mas se não for esse o teu contexto, se tu achar que não é cabível, talvez seja um bom momento para começar a estabelecer esses limites. Então, talvez tu não precise dizer não de primeira, mas tu possa dizer, por exemplo, que olha, dessa vez eu consegui atender, que bom que eu estava livre, mas eu gostaria de ser avisado com mais antecedência, se possível, porque pode ser que nem sempre eu esteja disponível, pode ser que nem sempre eu consiga atender e aí a gente vai ter uma situação um pouco mais complicada. Esse é um limite que também pode ser importante de estabelecer para a gente não ter prejuízo no longo prazo, para lá na frente você começar a ir para o teu trabalho odiando aquilo, odiando o teu chefe, odiando as tuas funções, colocando 1 milhão de defeitos naquela empresa, que também tem qualidades, mas que você já se sobrecarregou tanto que você já não consegue ver mais. Então, esses são alguns exemplos, gente, de situações que às vezes a gente não consegue avaliar as nossas metas de curto e longo prazo. Às vezes, para evitar um desconforto imediato, a gente fica meio sem graça, a gente fica meio sem jeito, a gente quer evitar situações desconfortáveis, a gente deixa de pedir coisas que lá na frente vão gerar um problemão para a nossa vida. Então, esse é um outro fator que você precisa avaliar. Não pedir isso agora vai manter uma paz, uma tranquilidade momentânea, mas vai te gerar problema no longo prazo? Se sim, então soma mais um ponto aí, porque provavelmente isso é um indício de que você deveria sim ir adiante nesse pedido. Um oitavo fator que a gente vai colocar em questão aqui é a questão de dar e receber. Então, no geral, você tende a dar, a fornecer para essa pessoa, no mínimo, tanto quanto você está pedindo dela. Então, no geral, vocês têm uma relação equilibrada e baseada na reciprocidade. Então, eu tenho um crédito com essa pessoa, normalmente eu faço por ela tanto quanto ou até mais do que aquilo que eu estou pedindo? Se sim, então você pode somar um ponto aí e ir adiante no teu pedido. Se não, aí a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Então, basicamente, o que a gente quer avaliar aqui é a igualdade e o ajuste dessa relação. Então, se você está pedindo sempre para essa pessoa, você sempre está pedindo coisas para ela, você sempre está pedindo a ajuda dela, você sempre está pedindo um favor, que ela te salve em algumas situações e etc. E tu nunca dá nada em troca, tu nunca retribui de alguma forma, fica complicado de você ir adiante em mais esse pedido. Talvez a gente precise cuidar aqui de equilibrar um pouco mais essa relação primeiro, de tornar ela mais igualitária, de conseguir retribuir as coisas que essa pessoa fez por mim primeiro, para que depois eu torne a pedir alguma coisa para ela. Se essa relação é uma relação muito inicial, muito incipiente, então eu ainda não tenho um histórico com essa pessoa, né? Assim, a gente ainda não teve essa oportunidade de estabelecer essa reciprocidade, uma pessoa nova, uma relação nova na minha vida. Aí talvez eu possa pensar se eu estou pelo menos disposto a retribuir isso que eu estou pedindo para essa pessoa agora. Então, como é uma relação muito inicial, pode ser que eu nunca tenha feito nada para essa pessoa antes, que eu nunca tenha fornecido algo nessa relação antes, embora agora eu precise fazer um pedido, eu precise da ajuda dela de alguma maneira. Mas aqui eu vou precisar pensar se eu estou disposto a retribuir esse favor no futuro, se eu estou disposto a retribuir isso que essa pessoa fez por mim. Então, por exemplo, um colega de trabalho novo, a gente ainda não tem muita relação, eu quero pedir para ele trocar uma folga comigo, por exemplo. Eu não tenho muita relação com ele, eu não tenho nenhum crédito com ele ainda, e aí, de repente, ele vai lá e concorda, e diz, não, tudo bem, eu troco contigo e tudo mais. Eu estou disposto a retribuir isso, eu estou disposto a, na volta da minha folga, por exemplo, etc.,
trazer um agrado para essa pessoa, trazer um chocolatinho, uma lembrancinha da viagem que eu fiz. E, puxa, obrigada, foi super legal, graças a você que me ajudou. Da mesma forma, quando essa pessoa talvez precisar também de uma mão minha, precisar de uma ajuda minha, eu dizer, não, tudo bem, eu fico no teu lugar e tal, e aí tu sabe que isso vai te custar alguma coisa, tu vai abrir mão de um dia com a tua família, com os teus amigos, de descanso, etc, para salvar aquela pessoa que lá atrás também te salvou a tua pele. Isso é uma das coisas que a gente precisa pensar aqui, tá, gente? Então, essa relação de dar e receber, ela está em dia. Nessa situação que você pensou, essa pessoa para quem você pretende pedir isso, no geral, você já fez por ela, no mínimo, tanto quanto tu tá pedindo que ela faça para ti, ou até mais. Se sim, então pode somar mais um ponto aí. Se você ainda não tem parâmetro para isso, mas você também está disposto a retribuir no futuro, então você também pode somar mais um ponto aí. Agora, se não, se essa relação está muito desequilibrada, então não vá adiante em somar mais um ponto aí, reduz um pouquinho a intensidade do teu pedido, porque provavelmente você precisa estabilizar essa relação primeiro, tornar ela um pouco mais equiparada antes de fazer novos pedidos. O nono fator que a gente vai levar em consideração aqui é se você fez a sua tarefa de casa. É isso mesmo. Isso aqui que a gente está fazendo agora é o que você vai precisar fazer daqui para frente na hora de fazer os seus pedidos. Então, você está consciente de todos os fatores que você precisa levar em consideração para fazer esse pedido? Essas coisas, esse contexto, tudo isso que a gente falou aqui, o tipo de relação que você tem, etc. Tudo isso está claro para você na hora de fazer esse pedido? Você mediu todos esses critérios, todos esses fatores? Se sim, se você está consciente de todos os fatos que você precisa saber para embasar o seu pedido, então some mais um ponto aí na tua pontuação geral. Agora, se não, se você ainda não teve tempo para pensar sobre isso, se você ainda não refletiu sobre a adequação do seu pedido, não está claro para você o que você está pedindo, por que você está pedindo e como você está pedindo, então segura a onda, faz a tua tarefa de casa primeiro, para daí então você somar esse ponto. E por fim, mas não menos importante, nosso 10º critério é o momento. Então, é muito importante, gente, que a gente saiba o momento de fazer um pedido. Às vezes você tem o pedido certo, mas você não tem a hora certa. E isso arruina tudo. Então, assim, a gente precisa avaliar se aquele é um bom momento para fazer aquele pedido. Então, se sim, se você acha que é um bom momento para fazer esse pedido, se essa pessoa está disponível para te escutar naquele momento. Às vezes a gente pega a pessoa num momento super inapropriado, fazendo uma coisa que ela gosta muito, que prende muito a atenção dela e que a gente vai interromper, vai atrapalhar, ou aquela pessoa está resolvendo algum problema, alguma questão, está super ocupada e a gente quer, né, ser ouvido ali no meio daquele vucu-vucu, daquela situação toda que ela está resolvendo, que ela está no olho do furacão. E aí também isso diminui muito a chance do nosso pedido ser atendido. Então, essa pessoa, ela está disponível para te ouvir, ela está num momento que torna ela minimamente inclinada para ouvir e atender ao seu pedido. Se sim, então vá adiante, some mais um ponto aí para embasar e fortalecer a firmeza do teu pedido. Tá? Agora, se não é um bom momento, não some ponto nenhum aqui. Então, agora você vai pegar essa pontuação que você somou, lembra? Ela pode ir de 0 até 10. E aí você vai pegar essa pontuação e você vai vir aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde eu coloquei o que cada pontuação dessa que você pode ter somado significa. Então, você vai ver que, basicamente, de 1 a 10, a gente está falando da intensidade do seu pedido. O quão firme, o quão assertivo, o quão intenso você pode ou não ser nesse pedido, dessa situação e desse exemplo que você pensou. Então, você vai perceber que aqui na descrição eu coloquei de 1 a 10 a intensidade que pode variar desde, por exemplo, não pedir nada, você não vai pedir, você não vai sugerir, porque esse pedido definitivamente não é apropriado, até, por exemplo, pedir, negociar, ser firme, não
voltar atrás, não reduzir o seu pedido, não aceitar um não como resposta, que seria uma pontuação de nível 10, por exemplo, né? Onde esse pedido ele precisa ser feito com toda a intensidade. É essa pontuação que você vai verificar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, ao longo desses extremos, de um pedido desde nível 1 até um pedido de nível 10, que vai do extremo de não pedir, não sugerir, até não aceitar um não como resposta, você vai ver que existem graduações e provavelmente a tua pontuação nessa situação, nesse exemplo que você pensou, tá em algum ponto entre 1 e 10, que pode ir desde pedir, mas aceitar um não como resposta, ou pedir, não desistir, negociar, tentar ali dar um jeitinho de fazer com que aquela pessoa ainda tendo o teu pedido. Então, isso, gente, ajuda a gente a ter clareza do quão firme a gente pode ou não ser na hora de fazer aquele pedido. Se eu devo ou não ir adiante, e caso eu vá adiante, como, com que postura, com que nível de firmeza e de assertividade eu preciso ir adiante nesse pedido. Então, isso daqui eu acho que é uma forma muito bacana, muito dinâmica da gente medir a adequação dos nossos pedidos, porque tira um pouco a gente daquele limbo da insegurança. A insegurança das pessoas em fazer algum pedido muitas vezes gira em torno de não ter clareza, não ter embasamento para esse pedido. Então, eu não sei o porquê que eu deveria pedir ou porquê que eu não deveria pedir, eu não sei quais são as razões, os fatores que apoiam o meu pedido ou que enfraquecem a necessidade de eu fazê-lo. Então, no geral, isso daqui ajuda a maioria das pessoas, porque não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu não preciso confiar pura e simplesmente no meu feeling. Ah, eu acho que eu devo pedir ou eu acho que eu não devo pedir. Por quê? Porque não sei, fonte, vozes da minha cabeça. Não sei o porquê, eu só não sei o que fazer, tô inseguro, não sei se devo, não sei se não devo. Aqui você tem critérios claros e objetivos para embasar o teu pedido ou não. Isso que a gente precisa levar em consideração e que vai te ajudar em momentos futuros a ter segurança de que você está ou não no caminho certo, de que você está sendo apropriado, adequado ou não naquele pedido. Com o tempo, gente, essa é uma habilidade que vai ficando mais consolidada no nosso repertório. Talvez daqui a um tempo, né, exercitando e etc., você já não precise fazer isso de uma forma tão estruturada, tão amarradinha. Mas de início, para quem tem muita dificuldade, isso aqui pode ser uma mão na roda para te ajudar a ter essa clareza, esse discernimento e essa confiança na tua própria percepção, porque como eu falei, não é algo aleatório tirado da nossa cabeça. É uma série de critérios que eu realmente consegui avaliar e levar em consideração de forma bem estruturada. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, espero que ele traga mais clareza para ti. Isso é para ser um vídeo consultivo, tá, gente? Então, salve esse vídeo, anote, guarde em algum lugar, mas não perca isso de vista, para que você possa consultar periodicamente, sempre que você precisar. Então, a cada vez que surgir uma situação nova, que você não sabe como fazer um pedido naquela situação, não está muito claro, está meio inseguro, recorre a esse recurso, que é para você novamente treinar essa habilidade, adquirir essa clareza, e com o tempo isso vai se consolidando de uma forma mais natural, automática e dinâmica. Então, basicamente, esse vídeo é uma introdução para o nosso próximo vídeo já. Então, no próximo vídeo, eu vou te ensinar como é que você pega essa pontuação que você estabeleceu aqui e leva isso para uma conversa na prática. Ok, Bia, entendi o quão firme eu devo ser, o quão apropriado ou não é o meu pedido, mas como que eu coloco isso na prática? Como que eu converso isso com essa pessoa? Como que eu comunico esse pedido para ela? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer continuar se aprofundando, não perde não. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar esse sininho, que é para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal e não perder nada que possa te interessar, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo para te dar continuidade nesse assunto de hoje e espero que desde já esse vídeo aqui já tenha te ajudado a ampliar os teus horizontes aí, ampliar as tuas habilidades, a tua efetividade interpessoal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.